Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio aí, né? Eu resolvi deixar ele aberto para todos, né? Aqueles que não são membros do canal, para vocês sentir mais ou menos o que nós vamos falar, né? Inicialmente nós falamos ali sobre como era lidado com os dados, né? Vocês veem que a gente não tinha uma técnica digital para poder armazenar dados, né? Manter, gerenciar esses dados. Tudo era no papel. E mesmo assim, naquela época, os papéis eram perdidos de alguma forma, por mofo, traças, incêndios, e até hoje tem isso, né? Só que com o tempo isso foi mudando, tá? Foram criados bancos de dados e com isso precisou do surgimento de alguma empresa que dominasse esse mercado. E é isso que nós vamos falar, né? Até um dia, né, a gente chegar no que nós temos hoje como é o blockchain, tá bom? Onde nós vamos armazenar dados efetivamente com mais segurança, imutabilidade, tá? Então, vamos dar seguimento aqui agora no segundo episódio da série Jed Nakamoto, tá? Tudo aqui é simples, não sou profissional da área de comunicação, como todo mundo sabe, né? Sou profissional da área de tecnologia e tecnologia de redes e eletrônica digital, tá ok? Mas vamos lá. O que eu puder trazer de informações para vocês, não fique pensando assim, tá falando coisas que não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Você primeiro precisa conhecer como que era o tratamento dos dados anteriormente, para depois a gente chegar no que você está esperando, tá bom? Então fique com a gente aí, um abraço, vamos continuar aqui. Bom, como eu falei no episódio anterior, né, nós tínhamos como título aí, a solução chegou, né? A solução chegou por quê, gente? Porque nós falamos como eles lidavam com essas informações antes da Microsoft, né? Como eu já falei, a Microsoft criou esse sistema operacional onde foi possível, a partir dele, criar vários aplicativos amigáveis para gerenciar esses dados. Até os dias de hoje, é considerado uma revolução em termos de gerenciamento, né? E armazenamento de dados, até mesmo de última geração, né? Também na criação aí da blockchain, né? Que nós vamos falar mais para frente, não vai ser agora, né? Mas uma coisa a gente tem que ter em mente: a Microsoft diretamente em nada contribuiu para a criação do blockchain, tá? Para a Microsoft só existia ela, só era ela, e de repente ela se viu cercada por tecnologias que ela ainda não dominava, né? E outras empresas começaram a desenvolver aí coisas que ela nem imaginava que ia existir, tá? Bom, vamos lá. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, tá ok? Nós estamos aí rumando para 6 mil inscritos. Agradeço demais aos novos inscritos e aos veteranos que acompanham a gente aqui. O vídeo aqui é somente para efeito de conhecimento, né? Se eu citar algum ativo criptográfico aqui, não leve como recomendação de compra ou de venda. É puramente educativo e de conhecimento, tá? Para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre as tecnologias que tinham antes. É claro que tem muitos aí, pode já estar sabendo de muitas coisas, ou até mais do que eu vou trazer aqui. E vai, né? Se ele já é da área de tecnologia, ele vai saber até mais. É porque eu estou resumindo muitas coisas que eu estou trazendo aqui, tá ok? As informações que vocês receberam agora são resultado de pesquisas realizadas em sites de notícias, tá? E sites oficiais, às vezes, se eu citar algum ativo, vai ser do site oficial. Eu vou dar algumas opiniões aqui, até mesmo para elucidar alguns termos ou informações, tá? Vamos lá. Uma breve história aqui da Microsoft, né, e seu sistema, né? Quem não sabe, o nome do Bill Gates mesmo é William Henry Gates III, porque o pai dele se chamava
William Henry Gates II, tá? Conhecido pelo apelido Bill, que se quem não sabe aí foi o próprio pai dele que colocou, né? Só Bill. Fundou com Paul Allen, né? Esse barbudo aqui, ó, Paul Allen, seu amigo de infância e colega na Universidade de Harvard. Vocês vão ver em alguns momentos de informação que o Bill Gates ele já era de uma amizade seleta de gente que já era da área de tecnologia, tá? E um deles, amigo de infância é esse, vocês vão ver que ele já teve outros amigos de infância que também era da área de tecnologia, mas isso é mais na frente. E eles também eram colegas da Universidade de Harvard. Por que eu deixei em vermelhinho aqui? Até para fazer menção à cor, né, da universidade, e porque nós vimos esses dias a questão de um crítico do XRP falando, né, sobre o processo da SEC e também comentando entre o XRP e Ethereum e Bitcoin, onde Brad Garlinghouse faz menção de que o cara era de Harvard, né? Era formado em Harvard. E a maioria das pessoas formadas em Harvard, ele é meio que socialista, tá? Quem mais era de Harvard, gente? O Mark Zuckerberg, tá? E outras pessoas, não vou citar mais ninguém não. Nós não vamos falar aqui de Facebook, então não precisa. A empresa Microsoft, em poucos anos, tornou-se uma das maiores e mais influentes empresas de software. A Microsoft desenvolveu o sistema operacional MS-DOS, né, chamado Microsoft Disk Operating System. Vocês vão ver também mais na frente como que esse sistema surgiu, tá? Porque a Microsoft ainda não tinha nada. Quando ela criou a Microsoft, a única coisa que ela tinha era um sistema que era usado para programar um aparelho, tá? Nós vamos ver também mais na frente. Que se eu for dando feedback agora, vocês vão perder até o sentido lá na frente, né? Porque eu vou estar dando spoiler. Então, esse software foi vendido em 1980 para a IBM e apesar da reserva de direito, posteriormente também a concorrência, né, assegurando aí o monopólio do mercado de software. Ou seja, ela vendeu para a IBM, mas ela se reservava no direito de usar esse mesmo sistema MS-DOS em outros equipamentos. A partir dos anos 90, Bill Gates passou a se interessar também pelo mercado em expansão da internet e da multimídia e praticamente comandou a operação dos computadores pessoais de todo mundo, né? Chegou um momento que a justiça teve que intervir para separar as empresas de Bill Gates, porque ele estava dominando o mercado aí, né? E isso aí era um monopólio gigantesco. As outras empresas não conseguiam desenvolver, né, no mercado financeiro porque a Microsoft estava mandando no mercado, tá? Então vamos lá. Amor e ódio por um sistema dominante. Havia muitos adeptos do Windows por ter nas mãos algo melhor do que eles não tinham, né, há um tempo atrás para gerenciar, né, e gerar e armazenar dados, tá? Conforme no primeiro episódio, né, as pessoas era só nas pastinhas, caixas, estantes e grandes salas cheias desses papéis, tá? Apesar da sua dominância no mercado, a Microsoft tinha outro fator, né, que deixava muitos com o sangue no olho ali de tanto ódio dela. Era muito caro o sistema, além de monopolizado e engessado, tá? Nós vamos ver por que ele é engessado. Todos os computadores passaram a vir com o Windows instalado, né? O MS-DOS, né? Microsoft MS-DOS. Depois, mais para frente, veio o Windows, né? 1.0 e aí também vinha instalado nos computadores. Mas ninguém podia alterar ou propor mudanças nesse sistema. Só era possível executar as funções e tarefas até determinado limite,
imposto ali na sua programação, porque ele tinha um código fonte fechado e nada mais era possível, né, dali para frente. Só a Microsoft podia modificar ou atualizá-lo, e isso até hoje, tá? As teorias aí e escândalos que foram abafados no decorrer da vida da Microsoft, né, juntamente com o Windows, é claro que já existe uma história muito mais complexa, né, em relação a isso aí, em meio ao que foi trago até aqui. Desde a ajuda do seu pai, que já faleceu aí no dia 15 de setembro de 2020, aos 94 anos, por meio da sua influência que tinha junto a grandes empresas que ele advogou, né? Ele era muito influente, viu, gente? Sabe essas empresas da elite mundial aí? Tudo isso ele já trabalhou para essas pessoas, tá? E as que ele ainda prestava serviço, né? Ele tinha uma influência danada ali. A Microsoft teve problemas com a própria IBM e com a Apple. Essa última, né, a Apple, acusa inclusive o Bill Gates de roubo de propriedade intelectual. Vamos falar disso mais na frente, tá? Além dessas histórias, muitos diriam ser teoria da conspiração, frases como aqui: se não fosse por seu pai, a Microsoft já teria fechado logo no início. E isso é verdade, tá? Porque foi o pai do Bill Gates que deu o pontapé inicial, indicando a empresa do próprio filho para IBM e outras empresas, tá? E também tem, né, dentre outras muitas histórias, a história que é até recente aí sobre Bill Gates ter relações de amizade com o ex-financista Jeffrey Epstein, né? Aquele lá da ilha da pedofilia, né? Que culminou aí na separação de Bill Gates, né, com a sua esposa, e agora já está nos trâmites finais, né, para a separação definitiva, inclusive a divisão do patrimônio deles. E agora Bill Gates já até prometeu que vai doar toda a sua fortuna e não quer saber dessa fortuna mais, né? Vamos ver se é verdade. Só que não vou aprofundar também nesses detalhes, porque o intuito aqui é tão somente relacionado à evolução tecnológica e um pouquinho da história da Microsoft com relação ao que nós vivemos hoje, tá? A base do monopólio da Microsoft. Vamos falar primeiro do caso da IBM. No dia 21 de julho de 1980, Jack Sams, né, da IBM, ligou para Bill Gates. Provavelmente aí, né, o pai dele deve ter chegado lá um chaveco na galera e eles resolveram ligar para o Bill Gates e marcaram um encontro, né? Nessa reunião, provavelmente por meio da influência, né, do seu pai, que conversava com essas empresas sobre o filho. E pasmem, a Microsoft não tinha nada além, agora sim eu posso falar, do Microsoft Basic, tá? Microsoft Basic foi o produto base da Microsoft, que surgiu em 1975 como uma linguagem de programação de um computador chamado Altair 8800, ou seja, o Altair Basic, sendo a primeira linguagem de alto nível disponível para aquele microcomputador. Então, vamos seguir aqui. A base do monopólio da Microsoft aqui também, após a reunião, ficou claro que a IBM precisava mais do que uma linguagem de programação, né? Eles estavam apresentando esse Microsoft Basic e eles mostraram para o Bill Gates que eles precisavam de um sistema operacional, né? OS aqui quer dizer sistema operacional, tá, gente? Bill Gates indicou um amigo dele de infância, mais um amigo de infância aí, o Gary Kildall, né? Mas ele não deu muita atenção, perdendo a oportunidade de servir a uma futura gigante da informática. A reunião, esse Gary Kildall, ele foi passear nos seus jatinhos, né, nos aviões que ele tinha, e deixou a própria esposa atender o pessoal da Microsoft e não rendeu fruto nenhum. Ele perdeu a oportunidade, tá? Mas ele não... Então Bill Gates viu que precisava ele mesmo resolver as questões. Então ele resolveu... eles, né, tanto Paul Allen como o Bill Gates resolveram ir, né, comprar um sistema chamado QDOS, tá? Ou 86DOS, porque esse sistema ele rodava
com base na linguagem de programação dos processadores x86, tá? Ou seja, é um sistema que rodava com a linguagem Assembly, tá? Assembly é a linguagem de programação de processador, tá? A partir do cofundador, né, Paul Allen, aquele barbudo lá que começou a Microsoft junto com o Bill Gates, né? Ele conhecia uma pessoa chamada Tim Paterson, né? E responsável pela criação desse sistema QDOS. Inicialmente, a aquisição seria feita por apenas $25 mil. Só que o valor não garantia direitos totais sobre o sistema. Eles iam ter só uma licença. E eles entraram num acordo lá, né? Para aquisição definitiva. O valor se elevou, né? Dobrou aí para $50 mil, né? E eles adquiriram. Após a aquisição, o sistema operacional teve o seu nome alterado no mesmo dia para MS-DOS, que significa Microsoft DOS, tá? A base do monopólio ainda continua. A Microsoft fechou o seu primeiro acordo com a IBM. Imagina, gente, eles gastaram $50 mil num sistema e ofereceu para IBM por 186. Conseguiram fechar por 186 mil para IBM. Mas olha os detalhes. O motivo desse ter sido um acordo mais importante da história da Microsoft é que o contrato não concedia exclusividade para a IBM. Da mesma forma que eles não teriam se eles pagassem 25 mil aqui, né? Eles pagando 50, eles levaram todo o sistema e o direito no sistema. A Microsoft vendeu por 186 mil para a IBM e a IBM não levou esse direito. A Microsoft, né? Ela simplesmente não concedeu exclusividade. Esse sistema poderia ser instalado em outros computadores, tá? De outras empresas também. A licença do MS-DOS utilizado pela IBM, que seria usado com o nome de PC-DOS, não ia ser como o MS-DOS, não era exclusiva, tá? Permitindo que a Microsoft licenciasse o sistema para outros fabricantes de computadores. O segundo ponto crucial do acordo era que Bill Gates e os seus desenvolvedores lá manteriam o controle sobre o código-fonte. Você entendeu agora o monopólio de onde que surgiu? Desde o primeiro sistema deles, tá? Que foi sistema para venda. Então, vamos falar aqui de uma empresa que teve uma chance enorme e não aproveitou, né? A empresa Xerox poderia ter sido muito poderosa. A Xerox foi a empresa que inventou e dominou o mercado de copiadoras de papel desde 1948. Ou seja, quando as empresas tradicionais de tecnologia como Microsoft, Intel, Apple, nem pensavam em existir, a Xerox já estava ali ralando, né? Mas foi só com a entrada do presidente do famoso Peter, eu coloquei do famoso aqui, né? Peter McCollum, né? Ele trabalhou no Banco de Nova York, no Citigroup. Veja, de onde é que vem as pessoas que têm influência dentro de uma empresa. Por isso que é importante a gente observar os projetos blockchain, quem são as pessoas que estão envolvidas lá, tá? Faz muita diferença. Então a Xerox contratou ele, né? Em 1966, que a Xerox começou a explorar outros caminhos, além do mercado de copiadora, criando um super laboratório de pesquisa em 1969, lá no Vale do Silício. Ao inaugurar as operações do laboratório, a primeira contratação foi Robert Taylor, ex-vice-diretor da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, a chamada ARPANET. É o órgão do governo que é o responsável por apenas ter criado a internet, tá? A ARPANET. Na ARPA, Taylor era um nome central em uma rede de pessoas envolvidas em pesquisas avançadas e sabia direitinho quem eram os visionários que a Xerox devia trazer para pensar e criar o futuro. Então, Taylor é que trouxe a maioria dos
desenvolvedores dentro da própria Xerox ali, tá? E aí, entendeu também o sentido de contratar os melhores para uma equipe? E as blockchain? Você tem observado se aquela que você está investindo tem pessoas que vale a pena você estar investindo nela? Tá? Pensa nisso. Então, vamos entender isso nos dias atuais. A importância de nomes como Robert Taylor, né, vice-diretor da ARPANET, né, os melhores projetos blockchain contratam os melhores, porque são as pessoas que decidem dentro da empresa. E vamos continuar aqui, ó. Dentre muitos nomes que trabalharam no laboratório da Xerox, fez dela a empresa que dominou invenções e desenvolvimentos tecnológicos da época e que usamos até hoje. A Xerox PARC, como foi nomeada depois da criação desse super laboratório, né, tinha em 1970 os melhores programadores e cientistas que uma empresa poderia ter. E em 1977 o famoso Apple II, tá, tinha sido lançado. Só que em 1973 a Xerox PARC havia lançado eu coloquei computador aqui, mas eles nem chamavam isso de computador na época, tá? Ninguém tinha chamado as máquinas, né, de computadores na época. Eles só chamavam de equipamento ou de máquina, tá? Eu que coloquei aqui um computador por nome Alto, o nome do computador que a Xerox PARC criou, tá, gente? Que era revolucionário. Era uma máquina quando ninguém chamava de computador, conforme eu já falei, que tinha como foco o público corporativo, universidades e a própria Xerox, né? E não havia intenção de vender para o mercado popular, que é o chamado mercado secundário, tá? Steve Jobs e sua equipe tinham uma vontade imensa de conhecer as tecnologias desse grande laboratório. E ele fez uma proposta para esse carinha aqui, quer ver? O nome dele vai estar mais na frente, tá, gente? O nome do cara. Ele fez uma proposta para ele. Eu vou falar na frente que eu não vou lembrar agora, até eu passar esse slide. Ele fez uma proposta. Ele venderia ações da Apple quando ela abrisse mercado para a Xerox a 100 milhões de dólares, não sei quantos mil ações. Se ele deixasse ele e a equipe da Apple entrar no laboratório e dar só uma olhada, não queria nem tocar em nada. E o cara, depois de um bom tempo, ele aceitou, né? E eles foram, tá aqui o nome dele, ó, Tesla, tá? Aqui, ó, Steve Jobs e sua equipe conheceram o computador Alto, né? Em uma visita guiada por Tesla, engenheiro do laboratório da Xerox. Larry Tesler, esse aqui, ó, ele foi um cientista da computação estadunidense que trabalhou no campo da interação homem-computador. Tesla foi funcionário da Xerox PARC, trabalhou também com o Steve Jobs na Apple, na Amazon e no Yahoo, né? Imagina assim, o poder que tem o Yahoo, gente. Quem é que trabalhava no Yahoo? Gary Gensler, ó. Brad Garlinghouse, né? Então tá aqui o Larry Tesler antes e depois, né? O Tesler notabilizou-se pela invenção dos recursos copiar, cortar e colar e buscar e substituir no sistema. E ó, olha esse aqui, o computador da Xerox que o Steve Jobs conheceu. Ele ficou abismado porque tinha mouse, tá? Ninguém usava mouse nos computadores, tanto da Microsoft como da Apple. E os computadores da Microsoft e Apple, Microsoft quando a gente fala é IBM, né? Ele simplesmente só funcionava no teclado e era baseado no MS-DOS, tá? E a Xerox já tinha um sistema que ele já tinha as chamadas janelas, né? Você trabalhava com gráfico, cores dentro do computador. Era um computador revolucionário que ninguém tinha, só a Xerox. E a Xerox não foi para frente com o seu sistema. Caso da Apple e a acusação do roubo, né?
Tá aqui, ó. Em 1985, a Microsoft lançou a primeira iteração. Sabe essa iteração aqui, ó, desse computador? Um sistema com janelas, tá? A Microsoft lançou a sua primeira iteração, né? A versão executável do produto aí em 1985. O chamado Windows, né? Não era mais MS-DOS, era Windows. Steve Jobs, na época, acusou o Gates de copiar o computador Macintosh, apresentado pela Apple um ano antes, em janeiro de 1984. De acordo com Walter Isaacson, né, que é um escritor de biografia do Steve Jobs, quando o fundador da Apple acusou o Bill Gates, né, de roubar sua ideia, os dois se encontraram e Jobs gritou com o empresário. Está na biografia do Steve Jobs: eu confiei em você e agora você está roubando de nós. Por que o Steve Jobs falou que eu confiei em você? Porque a própria Microsoft ajudou na base desse sistema do Apple, tá? Em 1984, porque foi a partir do MS-DOS que começou a surgir desenvolvimentos com janelas, tá? Após aquilo ali. Tanto é que os primeiros Windows rodavam em cima do MS-DOS. Se não tivesse MS-DOS instalado no equipamento, não rodava, tá, gente? Então, Steve contratou o Bob. Aqui é uma resposta, tá, do Bill Gates para ele em relação a essa gritaria que ele fez aqui, falando que ele roubou dele, né? Aí o Bill Gates fala aqui, entre aspas, Steve contratou Bob Belville, né? Eu contratei Charles Simone. Essas duas pessoas, gente, eram funcionários da Xerox, tá? Não violamos nenhuma propriedade intelectual da Xerox, mas o trabalho deles mostrou o caminho para o Mac e para o Windows, respondeu Bill Gates. Aí, aqui também tem uma outra resposta diretamente ao Bill Gates, do Bill Gates diretamente ao Steve Jobs. Ele fala o seguinte aqui, entre aspas: bem, Steve, eu acho que há mais de uma maneira de ver isso. Eu acho que é como se nós dois tivéssemos um vizinho rico chamado Xerox e eu invadi a casa dele para roubar um aparelho de televisão e descobri que você já tinha roubado, né? Ou seja, os dois conseguiram de alguma forma a fórmula para poder desenvolver um sistema baseado em janela. E principalmente, uma das coisas que a Microsoft tinha, juntamente com a Apple, era um sistema de janelas, mas a Microsoft ainda continuava usando o teclado somente, e a Apple passou a usar com mouse também. Então a Apple provavelmente deve ter comprado licenças do sistema lá deles lá, né? Ou conseguiu alguma forma de copiar a forma que eles trabalhavam com programação no estilo gráfico, tá? A ganância perdeu. Como vimos, o sistema operacional Windows e Apple era de código fechado e conturbado por acusações sobre uma ganância humana que pode ter inviabilizado muito o desenvolvimento tecnológico global, tá? Porque muitas ideias morreram por falta de liberdade de criação. Ainda não havia versões craqueadas desses sistemas, né? Já que tudo era judicializado se você não tivesse uma licença. E o seu preço fez muitos mudarem o rumo das suas profissões. Se você acha que o mundo está muito mais moderno após a Microsoft e a Apple, imagina se tivesse sido mais acessível esses sistemas operacionais. Eu falo por experiência própria. Eu aprendi logo no início, eu fiz lá na minha vida profissional, depois que eu saí das metalurgia, né, que eu formei como torneiro mecânico há muitos anos atrás, e quando eu fui sair da metalurgia e comecei a entrar na informática, ainda era na época do Windows 3.0, né, 3.1, eu comecei a fazer linguagem de programação para programar, né, computador, e aí eu comecei aprendendo
dentro das escolinhas de programação, Visual Basic, Delphi, Pascal, mas tudo, tinha que ter dinheiro. Se você não estivesse dentro da escola, você não tinha como ter acesso a esses programas. E os computadores, por exemplo, eram muito caros. Você tinha que ter as licenças do Windows, tinha que ter as licenças do software de programação, e eu não tinha essa condição e muita gente não tinha, e provavelmente muita gente mudou de profissão. E eu deixei, né? Fui aprendendo coisas só em revistas e livros, né? Quem conhece a PC Master, né? Foi quando, depois de um tempo, eles começaram a dar mais ênfase ao Linux. E foi quando os computadores começaram em 1994 a dar uma barateada, que eu tive o meu primeiro computador. Aí sim, já tinha algumas versões pirata, né, do sistema, e a gente podia arriscar alguns códigos, mas mesmo assim eu acabei desistindo e fui para a área de hardware, né, que foi a máquina em si e também redes de computador. Então olha para você ver, se eu saí da área de programação, imagina quantos desistiram disso e às vezes nem ficou na área de tecnologia, foi para outras áreas, foi ser advogado, foi ser qualquer coisa, menos programador, tá? Então, isso é uma realidade no globo terrestre. E aqui, na realidade, em meio a tudo isso, a Xerox não se comportou como as duas empresas, que deveria ter sido processada por eles. Por isso que eu falo, uma das duas roubou, uma das duas comprou a licença ou o direito de uso do código, tá? Mas se houve roubo lá de dentro, elas deveriam ter sido processadas pela Xerox, né? E não se tem informações disso. Então vemos que a história não conta só com empresas gananciosas, né? A Xerox está aí até hoje, tá? Só não é top do mercado, né? Então tá aí, não, ela é top de mercado, mas no que ela faz de melhor hoje, né? Que é sistemas de copiadora, tá? Ela tem copiadora do tamanho de uma sala. Nasceu uma esperança humana e tecnológica, né? Depois de tudo isso, em 1991 aí, por causa dessa forma colaborativa com que foi criado o tipo de licença de uso, dando total liberdade para a criação e desenvolvimento, ajudando até os dias de hoje tecnologias que jamais existiriam se o Linux não tivesse nascido pelas mãos e ideia do finlandês Linus Torvald. Diante do que vimos até aqui, é possível afirmar que o Windows nada tem a ver diretamente com muitas das inovações que ocorreram após 1991, né, com o surgimento de um novo sistema operacional aí chamado Linux, né? Que se tivesse sido criado com a mesma intenção que a Microsoft ou a Apple criaram deles, só seria mais um concorrente do Windows e do iOS, né? Então, gente, para vocês verem aqui que a Microsoft e a Apple não tem nenhuma influência na criação de qualquer blockchain de hoje, tá, gente? Só isso que a gente consegue tirar aqui dessa história, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte, tá? É uma interação assim que não tem muito a ver com blockchain, mas você precisa conhecer a história para você daqui para frente começar a ver as mudanças ocorrendo. E nós vamos ver a questão do Linux, né? E as mudanças que foram ocorrendo nesse decorrer do tempo. Vocês vão ver no próximo evento, aí é que você tem que ficar mesmo com a gente nos episódios, porque nos próximos episódios vocês vão ver coisas que ocorreram similar ao que o Satoshi Nakamoto fez, tá? Envolvendo inclusive Jed McCaleb, tá bom? No próximo episódio, no terceiro episódio. Galera, eu agradeço demais a atenção de vocês. Se você gostou, deixa o like aí, compartilha para as pessoas saberem onde tem uma informação interessante para eles aí. Isso aqui vai servir para o seu filho, para um dia ele quiser fazer uma faculdade. Se ele não pegou alguma informação nos livros, ele vai saber do que do que aconteceu no passado, porque tudo que está sendo dito aqui, além de estar aqui já,
e tem muitas pesquisas também relacionadas a isso daqui, tá bom? Para mim chegar nessas informações eu tive que pesquisar muito. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo episódio, tá? Um abraço.